Olá, salve Maria! Eu sou o Padre Rosivaldo Mota e antes de iniciarmos nossa jornada, lhe faço um convite. Curta este vídeo e se inscreva em nosso canal. Siga nossas redes sociais e fique sempre bem informado dos eventos que iremos promover tanto no Instagram como no Facebook e também no YouTube. Procure por @Academia Marial. Excelente estudo para todos e para todas. Olá, seja bem-vindo ao nosso segundo encontro dessa Jornada da Esperança, que é promovida pela Academia Marial em parceria com o ITESP e o Portal A12, levando para você conteúdo e formação sobre esse tempo do Advento, essa jornada que queremos caminhar com Maria rumo à festa do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso tema de hoje é a esperança dos que sofrem. Vamos iniciar com a nossa oração. Eis que o Senhor há de vir a fim de salvar seu povo. Felizes são todos aqueles que estão prontos para ir ao encontro. Irmanados na mesma fé e em uma só esperança, que a luz da eternidade penetre nosso ser e nos resgate para a vida. Na luz do amor, iniciemos o nosso encontro em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E hoje nós estamos aqui com o professor Wellington. Professor, seja muito bem-vindo à nossa Jornada da Esperança e, por favor, se apresente para quem nos acompanha. Obrigado, agradeço a oportunidade. Então, meu nome é Wellington Barros, sou professor de Teologia no ITESP, também formado pelo ITESP e colaborador das Irmãs Escalabrinianas. Sou professor leigo, casado, pai de 2 filhos. Professor, nesse nosso segundo encontro, o professor irá fazer uma condução nessa jornada falando sobre a humildade de Deus e também por esse olhar de Jesus Cristo por todos aqueles que sofrem. Por favor, professor. Então, nós estamos nos preparando para celebrar o Natal do Senhor, né? Essa celebração tão solene em que o comércio, né, se movimenta, aquece, como a gente sempre ouve falar nas notícias, na televisão, enfim, nas mídias que nós temos, mas a gente é convidado, de modo especial, a olhar para a humildade e modéstia de Deus. Então, no Natal do Senhor, Deus se revela de uma maneira muito singular, né? Então, assim, na manjedoura, na simplicidade de uma criança. E a gente vai pensando também, desde o nascimento, desde a encarnação do Verbo na nossa humanidade, nós vamos pensando e vamos refletindo sobre esse admirável comércio, como alguns padres da igreja dizem, né, sobre essa troca, sobre esse intercâmbio entre Deus e a humanidade, que é unida, sintetizada de maneira perfeita em Jesus de Nazaré. E aí também a gente percebe quais as consequências, né, práticas para a nossa humanidade. Então, a fé da igreja professa que Jesus revela o Pai, mas também em Jesus de Nazaré a gente descobre quem nós somos. E nessa revelação de Deus em Jesus e também de nós, seres humanos, a gente encontra um Deus que é sensível, muito sensível ao sofrimento das pessoas. Por isso a importância desse tema em preparação, Deus, Jesus, Natal, né, a esperança dos que sofrem. Então eu quero convidar vocês a refletir um pouco, aprofundar um pouquinho mais sobre que sentido, né, essa revelação de Deus no Natal é esperança daqueles que sofrem. Logicamente que Deus não está de acordo com o sofrimento, com as injustiças, mas essa revelação de Deus revela, né, que Deus toma partido, sobretudo, né, daqueles que mais sofrem, né, dos mais vulneráveis. E o Natal, a manjedoura, né, nos recorda exatamente isso. Alguns estudiosos, né, alguns cristólogos, vamos dizer assim, no jargão da teologia, nos ajudam
a pensar que o nascimento de Jesus, ele aconteceu de uma maneira extraordinária, né? Ele aconteceu fora da lógica, né, daquilo que a gente conhece. Mas olhando também para a sociedade da época, né, Maria que foi concebida pelo poder do Espírito Santo, ele também, de certa forma, né, aconteceu fora, né, dos quadros legais, da lógica da época. Eu imagino, alguns historiadores dizem isso, que o próprio nascimento de Jesus gerou, sei lá, um certo burburinho, uma certa fofoca na vizinhança. Mas olha, Maria está grávida, José, né, está com dúvidas, enfim, aí toda a narrativa evangélica aponta, né, para José sendo avisado pelo anjo. Mas a gente percebe que certamente Jesus provou, né, da exclusão desde o seu nascimento, seja por conta do seu nascimento extraordinário e também socialmente falando, fora das lógicas, né, legais da época, seja também pelo estilo de vida que mais tarde ele adotou em favor do reino, né, de deixar a família pelo reino, de não ser casado pelo reino e tantas outras questões que Jesus assumiu por conta do reino, né, que fizeram com que ele não fosse aceito nem mesmo na sua vila, nem mesmo entre os seus, fosse rejeitado por essas opções que ele fez. E desde o Natal, desde a manjedoura, a gente percebe esse Deus que é sensível ao sofrimento das pessoas. Mas essa é também uma revelação que já está presente no Êxodo, né? Então, o Deus do Êxodo, o Deus que vê, que ouve, né, e que desce para libertar o povo, revela essa face sensível de Deus. E uma das coisas que mais me chamam a atenção em Jesus de Nazaré é exatamente essa ultrassensibilidade que ele tem pelas pessoas que sofrem. E pode ser que essa sensibilidade dele, né, tenha sido experimentada por ele, provavelmente, desde o momento em que ele nasceu. Desde o momento em que não havia lugar para eles na estrebaria. Então, assim, desde o primeiro momento, Jesus também sofreu, né, algum tipo de exclusão. E possivelmente esse sofrimento que ele teve levou a ele ser tão próximo, né, e tão sensível ao sofrimento também das pessoas que ele conviveu e talvez, sobretudo, para elas que ele tanto dizia do reino de Deus. Então, quando a gente olha para o Natal, para a manjedoura desse Deus criança, sensível, né, ao sofrimento das pessoas, a gente percebe que a nossa fé precisa de se purificar. Então, muitas vezes a gente tem na mente e nos corações um Deus muito poderoso, né, onisciente, onipresente, tudo isso são atributos verdadeiros, né, para Deus. Agora, como é que a gente concebe, né, essa onipotência, onisciência, esse poder de Deus quando a gente encontra nessa celebração do Natal um Deus que é criança, que precisa do cuidado de outras pessoas para sobreviver, assim como qualquer ser humano. Então a gente é chamado a purificar a nossa imagem de Deus e perceber que o poder, a potência, a onisciência, a onipresença de Deus se encontra no recém-nascido. E que precisa dos cuidados dos seres humanos, em modo especial dos seus pais, de José e de Maria. Outro dia alguém me dizia, né, se você colocar um ovo de tartaruga, né, na areia da praia, e uma criança, um ser humano, né, depois você volta, depois de uns dias, sei lá, uma semana, para ver qual sobreviveu. Então, certamente, o ovo ali, a tartaruga vai romper o ovo e vai para o mar, vai sobreviver. Já a criança, certamente não. Por quê? Porque o ser humano precisa de cuidados, desde o seu primeiro momento, desde os seus primeiros momentos de vida, né, da gestação, enfim. Então, é fascinante perceber que no Natal Deus se revela
como alguém que também se coloca, né, sobre os cuidados dos seres humanos. Então a gente pode pensar, imagine se Maria e José fossem pais, né, negligentes. Então eles teriam colocado em risco certamente toda a história da salvação. Vamos supor que ele não tivesse dado a Jesus, menino, criança, bebê, os devidos cuidados. Então pode ser que hoje nós nem estaremos falando de Jesus aqui. Então na revelação do Natal, a gente percebe Deus que se coloca aos cuidados do ser humano. Então, antes de nós termos fé em Deus, parece que Deus é quem tem fé em nós. E olhando como um todo para a vida de Jesus de Nazaré, a gente percebe em vários aspectos da sua vida como ele foi sensível ao sofrimento das pessoas. E por isso que hoje nós estamos aqui para tratar do tema a esperança dos que sofrem. Particularmente, uma das coisas que mais me chama a atenção em Jesus de Nazaré é exatamente essa sensibilidade dele diante dos sofrimentos. A ponto de Mateus, no capítulo 25, narrar, nos apresentar no juízo das nações, quando é que nós encontramos com Jesus. Quando nós damos de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, quando a gente dá de vestir a quem está nu, acolhe a quem vem de fora, estrangeiro, os imigrantes, e destaca e salienta que sempre quando a gente faz isso a um desses pequeninos, é a Jesus que nós estamos fazendo. Então, para a gente perceber, o critério, para o reino de Deus é o outro, é trabalhar para o outro. E aí a gente olha para Jesus e desse olhar podemos chegar à conclusão que nada é mais importante para ele, ou que nada foi mais importante para ele desde o seu nascimento até a sua paixão, morte e ressurreição, do que trabalhar para amenizar o sofrimento das pessoas. Quando a gente olha para Mateus 25, a gente pode pensar, se nada foi mais importante para Jesus do que amenizar os sofrimentos, então as pessoas que sofrem possuem certa autoridade. Vamos imaginar na família, em casa, na sociedade, no trabalho. Se tem alguém ali que está passando por alguma situação de sofrimento, alguma doença, está desempregado, uma situação que gera um incômodo, que gera um sofrimento e que gera uma vulnerabilidade. Então, em geral, normalmente, a família tem que se unir, para ajudar aquela pessoa que está com aquele problema de saúde. Então, vamos supor, um parente, um amigo, um irmão, pai, mãe, a pessoa ficar internado, então os filhos têm mais de um filho, etc. Em geral, se reveza, para acompanhar no hospital, para visitar, para cuidar, depois quando vem para casa, recebe alta. E aí vamos supor que a gente tinha alguns planos, mas aquela pessoa adoeceu. Então aquele plano que a gente tinha acaba ficando para depois. E na situação que a gente viveu há pouco, de pandemia, a gente percebeu bastante isso, Parece que outras questões ficaram mais afloradas, a gente ficou mais sensíveis para algumas questões, sobretudo para questões da nossa vulnerabilidade humana. Então, na família, quando isso acontece, essa pessoa se torna uma autoridade. Mas pode ser que ela esteja doente, pode ser que ela esteja vulnerável, certamente. Mas em que sentido ela se torna uma autoridade? Exatamente no sentido que ela requer mais atenção, ela requer cuidados, Todos nós precisamos de cuidado de outras pessoas desde o momento que nós nascemos até o momento que a gente vai morrer. E a gente percebe, e olha para Jesus, quem sofre possui uma autoridade. É contraditório pensar em autoridade dos que sofrem, A gente pensa autoridade, a gente pensa autoridade política, não sei, de quem tem bastante dinheiro, mas se torna autoridade porque se torna urgente. Então, dar de vestir, dar de comer, acolher, visitar, isso é urgente, urgentíssimo. Nada mais é urgente do que isso. Nada se torna prioridade. Então, por isso que a gente olha para Jesus e diz, as pessoas que sofrem possuem uma autoridade.
Então, está com alguém doente na família, a prioridade da família é cuidar daquela pessoa, ou deve ser cuidar daquela pessoa. Então, essa é uma lição muito importante, que a partir das práticas de Jesus, do reino de Deus, a gente pode captar a autoridade dos que sofrem. Por isso que Jesus é a esperança deles, sobretudo para eles, né? Se nada é mais urgente, foi exatamente a eles que Jesus dedicou-se a sua vida inteira, para os homens, mulheres, crianças da sua época que sofriam por várias questões, pelas questões, né, sociais, políticas, religiosas, que envolviam o Império Romano, né, que envolviam as autoridades judaicas, algumas, e foi também por isso que ele deu sua vida, né, por combater e por apresentar um projeto alternativo. E esse projeto, obviamente, tem a ver, né, com amenizar os sofrimentos. E é interessante perceber nessa tomada de partido de Jesus e de Deus pelos que sofrem, desde a manjedoura, desde o Natal, todos os momentos da sua vida, é que reside a esperança. Esperança que não é algo que você, né, um anestésico que você oferece às pessoas. Então Jesus é a esperança dos que sofrem, porque essa esperança vem acompanhada de uma prática, vem acompanhada de justiça, vem acompanhada de misericórdia, vem acompanhada de perdão. Então, assim, essa sensibilização que Jesus tem às pessoas que sofrem é uma sensibilização que gera um incômodo e que gera uma prática. Então, Jesus, a fé cristã, é a fé por excelência que dá esperança a essas pessoas. Por quê? Porque é dessa angústia, desse sofrimento é que surgem projetos, surgem propostas, surgem práticas. E aí, esses projetos, essas propostas, essas práticas devem, obviamente, objetivar, na prática, amenizar os sofrimentos. Então, por isso que a gente diz, Jesus, esperança das pessoas que sofrem. E um pouco recapitulando, né, a nossa reflexão aqui com vocês, perceber que nessa festa, nessa celebração do Natal, altamente comovente para alguns, comércio, lucro para outros, né? Mas a gente perceber essa humildade de Deus, esse intercâmbio, essa fraternidade, essa sensibilidade, já nessa criança, já nesse bebê, já no Verbo, nos primeiros momentos da sua vida. E é exatamente isso que o Natal quer nos trazer, quer nos relembrar. Então, diante da manjedoura, aquela imagem de um Deus onipresente, onisciente, todo-poderoso, ela permanece, mas ganha outros sentidos. Então a gente vai percebendo essa sensibilidade, essa humildade. E é interessante notar, né, muitas vezes a gente tem um Deus que nos coloca medo, um Deus que nos julga. Então o Natal também, na manjedoura, nos vem uma outra mensagem, que nós seremos julgados, né, por um Deus que é criança. E alguns teólogos dizem, né, nesse sentido, a partir dessa reflexão, que um Deus que é criança, né, julga, mas de que maneira? Julga com o coração de criança. Uma criança quer brincar, né, uma criança quer ser acolhida, de braços, né, e corações abertos. Então, que alegria é saber que nós seremos julgados por um Deus que é criança. Um Deus que é sensível a todas as formas de sofrimento. Então a fé cristã, ela não quer instrumentalizar o sofrimento. Ela não quer dizer que, olha, você para ser cristão você tem que sofrer, né? O sofrimento faz parte da vida. Agora, especialmente a fé cristã é uma proposta de plenitude da vida. É uma proposta de amenizar as diversas faces do sofrimento, as diversas situações. Vai ser possível acabar com todo o sofrimento humano?
guerras, violência, morte, fome. Não, mas é necessário e é possível iniciar processos que certamente amenizarão todas essas situações. E como iniciar? Da manjedoura, do Natal, da fragilidade de Deus, da cruz também, a gente tem aí as respostas, podemos dizer, jesuânicas, cristológicas, para agir. Sensibilidade, misericórdia, compaixão. Jesus ousou pular o muro, e tomar partido a favor das pessoas que mais sofriam no seu mundo, na sua época. Então, se nós queremos segui-lo, essa festa, essa celebração, é uma ótima oportunidade para a gente retomar essa revelação, essa imagem, essa visão de um Deus que é sensível e que nos convida também a sermos sensíveis às diversas formas de sofrimento, mas não uma sensibilidade sentimental, mas sobretudo uma sensibilidade que gera uma prática. Ele apontou o caminho. Jesus na manjedoura revelou Deus e nesse admirável comércio, intercâmbio, revelou também cada um de nós. Então, se assim ele o fez, ele também nos mostrou que fácil não é, mas que é possível que nós sejamos ou que nós façamos como ele fez. E aí, de fato, a nossa fé cristã vai se tornar esperança para todos os que sofrem. Esperança não sentimental apenas. Esperança que gera projetos, que gera propostas e que, sobretudo, gera soluções de uma vida concretamente plena. O Natal nos recorda que é possível. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. É uma honra para nós da Academia Marial receber aqui o professor Wellington nessa parceria que nós temos de longa data com o ITESP. Então, mais uma vez, muito obrigado. Foi muito bom poder mergulhar nessa jornada, caminhar nessa jornada, vendo essa humanidade desse Deus, essa fragilidade de um Deus que se inclina, se rebaixa à humanidade para nos salvar. A sua doação de amor é imprescindível. Então, que possamos, a caminho dessa jornada da esperança, a caminho nessa festa, dentro deste tempo do Advento, que possamos também nós nos colocarmos a serviço, principalmente dos que estão frágeis, dos que mais necessitam, que a exemplo de Nossa Senhora, também possamos correr apressadamente, como ela fez com Isabel, para servir o outro. Então nós convidamos a você a continuar acompanhando essa jornada da esperança rumo à grande festa do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo. Continue nos acompanhando as nossas redes sociais e saiba quando será o próximo episódio. Até o próximo! Andar de cidade em cidade a proclamar, sobretudo aos mais pobres, e muitas vezes os mais bem dispostos para o acolher, o alegre anúncio da realização das promessas e da aliança feitas por Deus. Tal é a missão para a qual Jesus declara ter sido enviado pelo Pai. E todos os aspectos do seu mistério, a começar da própria encarnação, passando pelos milagres, pela doutrina, pela convocação dos discípulos e pela escolha e envio dos 12, pela cruz, até a ressurreição e a permanência de sua presença no meio dos seus, fazem parte da sua atividade evangelizadora.